Motivo fútil leva governador a exonerar secretário da SEAP em apenas 3 dias da posse. Secretário da SEAP que assumiu o posto há 3 dias é exonerado. Por que será? Vamos lá. Vitor Poubel, da Polícia Federal, substituiu Rafael Montenegro, preso na terça-feira. Fernando Veloso entra no lugar de Poubel. Novo secretário da SEAP também é exonerado. Após a prisão do ex-secretário de Administração Penitenciária Rafael Montenegro e dos ex-subsecretários Wellington Nunes da Silva e do superintendente operacional Sandro Farias Gimenez, por envolvimento com o Comando Vermelho, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou Vitor Poubel como novo secretário. Poubel foi nomeado na terça-feira, 17/8, no dia da prisão do então secretário Rafael Montenegro, acusado de negociar o retorno de 10 bandidos do Comando Vermelho da Unidade Federal de Catanduvas, no Paraná, para o Rio. Montenegro havia sido exonerado na sexta-feira anterior à prisão. Já a exoneração do novo secretário ocorreu porque ele foi citado em delação do ex-governador Sérgio Cabral por receber 300 mil, mas que acabou sendo anulada pela Justiça. Cabral está preso em Pedrolino Werlin de Oliveira, Bangu, no complexo de Jericinó. Poubel, no entanto, não sai do governo. Ele assumirá o Departamento-Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, que comanda as unidades de menores infratores. Na ocasião da saída da exoneração de Rafael, havíamos dito que a melhor opção seria o delegado da Draco, William Pena, titular da Draco, que também era cotado, mas sabíamos que não seria nomeado, pois Poubel tem ambições políticas e participa mais ativamente deste circuito, se assim se pode dizer. Apesar de ter tido glórias como delegado, são claras as ambições políticas de Poubel. Já o delegado da Draco é um soldado combatente do crime organizado, incansável, extremamente competente e bem-sucedido em seu posto, talvez um dos melhores até hoje. Pena Júnior já foi agente penitenciário por 4 anos, entre 2007 e 2010, antes de passar no concurso para oficial de cartório e, posteriormente, delegado da Polícia Civil. Pena Júnior também lidera a força-tarefa de combate às milícias, que somente em 1 ano prendeu 751 criminosos. Além disso, participou da ação que resultou na morte no confronto de Wellington Braga, o ECO, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Sua investigação foi determinante para localizar a casa onde estava Edmilson Menezes, o Macaquinho. É um nome de impacto na massa carcerária, pois participou da prisão de grandes chefes do crime organizado. Enfrentou um motim no seu último dia como agente. Já o nome de Poubel apareceu com mais força, justamente por vir de uma indicação política. O famoso QI, oriundo do deputado federal Altineu Cortes, presidente do PL do Rio, mesmo partido do governador Cláudio Castro. E assim foi feito. Poubel foi nomeado. E como é de praxe na política, logo que se assume, mostra-se serviço. E ele, como secretário de Administração Penitenciária, delegado da Polícia Federal, Vitor Poubel tinha anunciado na sexta-feira, 20 de agosto, a criação de uma comissão formada apenas por servidores da pasta para revisar todas as decisões assinadas pelo ex-secretário Rafael Montenegro desde fevereiro. Entre as medidas que seriam revisadas estavam as transferências de detentos, viagens de servidores, contratos e resoluções. Os servidores também iam analisar a estrutura organizacional da SEAP. O presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Alerj, o deputado Carlos Augusto, do PSD, encaminhou ao governo do estado requerimentos cobrando informações, 2 dias depois da prisão do ex-secretário de Administração Penitenciária. Vídeos também mostraram Montenegro dentro de uma unidade comemorando o aniversário de um traficante. Foram oficiados documentos para o governador Cláudio Castro, para a Secretaria da Polícia Civil e para a própria Secretaria de Administração Penitenciária. Entre os questionamentos, ele pergunta se o governo iria tomar providências para que fatos semelhantes não ocorressem novamente. A Polícia Civil, ele questionou se há investigações sobre as irregularidades na Secretaria de Administração Penitenciária, que também foi questionada sobre diversos temas.
2 servidores haviam sido designados para fazer a sindicância na própria SEAP, que ia apurar como Wilton Carlos Quintanilha, o traficante Abelha, deixou a cadeia pela porta da frente. A saída do traficante da prisão foi um dos principais pontos da investigação que terminou com a prisão de Montenegro. A construção de um prédio anexo a uma unidade prisional para a visita íntima dos presos também estava sendo questionada nos ofícios da Comissão de Segurança Pública, da Alerj. O puxadinho no fundo da cadeia pública Jorge Santana, que fica dentro do complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, teria sido construído após um acordo entre a administração e os criminosos. Rafael Montenegro sabia da obra, segundo fontes ouvidas pelo RJ1. O prédio foi demolido na quinta-feira. A investigação que levou Montenegro à prisão mudou de foro e passou para a primeira instância na Justiça Federal, já que ele deixou de ser secretário. A SEAP afirmou em nota que abriu uma sindicância para apurar as irregularidades cometidas pelo secretário. Tudo parecia muito bonito, muito bem intencionado e encaminhado, mas algo errado não estava certo no meio do caminho. E até agora não está, na verdade. Na sexta-feira, sem maiores esclarecimentos, o atual governador em exercício exonera Paul Bell, em seu 4º dia de atividade, alegando que ele foi citado em uma delação do ex-governador Sérgio Cabral por receber 300 mil. Delação esta que acabou anulada pela Justiça. Então, questionamos, por que realmente o novo secretário da SEAP foi exonerado? Sim, porque não faz o menor sentido exonerar alguém por algo que foi anulado. Tem tanta gente aí respondendo a processos, sendo investigado por crimes gravíssimos e continuam no exercício de suas funções. A exemplo, o próprio governador em exercício, Cláudio Castro, que é alvo de investigações sobre supostos atos de corrupção. As hipóteses que nos ocorrem são: houve alguma oportunidade melhor acordada para Paul Bell? E então o substituto veio? Houve algum acordo posterior para favorecer o substituto de Paul Bell? Ou Paul Bell não teria socializado muito bem com o pessoal da SEAP? Viu o vespeiro que era e disse assim: meu irmão, me transfere para o Degase, por favor? Afinal, arriscar a vida enfrentando o Comando Vermelho só com apoio total, integral do governo e das forças de ordem. A gente vai mais nessa última opção. Agora, não dá para aceitar o motivo da exoneração dada pelo governador Cláudio Castro. Foi citado em delação do ex-governador Sérgio Cabral, que foi anulada. Porque o senhor governador também foi citado na delação de Bruno Selem, da Servilog, ao Ministério Público. E detalhe, a delação de Bruno, diferentemente daquela de Cabral, não foi anulada. E o senhor governador está aí em plena atividade laborativa. Ninguém o destituiu de suas funções por isso. Coisas estranhas acontecem no governo do Rio de Janeiro e na SEAP. Vitor Hugo Paul Bell, o novo secretário exonerado, é delegado da Polícia Federal e já participou de operações importantes no estado do Rio, como as prisões de policiais que faziam a escolta do traficante NEM, da Rocinha, e PMs envolvidos em esquema de corrupção no batalhão de São Gonçalo. Atualmente estava na superintendência da instituição no Rio. Aos 53 anos, Paul Bell tentou a carreira política, mas não foi eleito nas 2 eleições que disputou. Em 2018, estava ligado ao Partido Progressista e brigou por uma vaga na Câmara dos Deputados. No ano passado, mudou de partido, passando para o Cidadania, e disputou como candidato a vereador pela cidade do Rio, obtendo 1.379 votos. Em 2011, o delegado da PF foi responsável por uma investigação com o Ministério Público do Rio para combater o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que denunciou 22 policiais militares, todos lotados no 7º BPM, envolvidos em um esquema de extorsão a traficantes. Entre os agentes denunciados e presos estavam 2 praças envolvidos na execução da juíza Patrícia Scioli. Nesse mesmo ano, foi responsável por uma operação na Rocinha, zona sul do Rio, para prender traficantes da quadrilha de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. Na ocasião, 15 pessoas acabaram presas, entre elas 3 advogados do traficante.
Durante as investigações, que duraram cerca de 10 dias após a prisão de Ney, o delegado identificou, através de escutas telefônicas, que o traficante mantinha contato com a mãe, mesmo de dentro da cadeia. Ney foi preso por PMs do Batalhão de Choque, o BP Choque, tentando fugir da comunidade no porta-malas de um carro. Antes da prisão de Ney, a equipe de Poubel realizou, em um dos acessos à Rocinha, a prisão de policiais que faziam escoltas para traficantes. Na ocasião, foram presos 5 traficantes, 3 policiais civis, um PM reformado e um ex-policial militar. Já em 2012, o delegado da PF foi responsável pelo inquérito policial sobre as investigações do desaparecimento de 5 mil em 100 notas de 50 da Casa da Moeda. O dinheiro desapareceu do local em 14 de janeiro de 2011. Segundo a colunista Berenice Seara, do jornal Extra, Poubel já era desejado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, indicado pelo deputado federal Altinês Cortes, presidente do PL, partido de Castro. Em julho, quando estourou o escândalo em que adolescentes foram vítimas de abusos sob a guarda do Estado, ele foi cotado para assumir o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, mas o pedido do chefe do Executivo esbarrou no Ministério da Justiça. Porém, reza a lenda que a questão exoneração do novo secretário tenha ocorrido devido a ele ter sido citado em uma delação do ex-governador Sérgio Cabral, que acabou anulada pela Justiça. A pergunta que vos deixo: não tinha desculpa melhor para essa dança das cadeiras na SEAP não, hein? Poubel, no entanto, não sai do governo. Ele assumirá o Departamento Geral das Ações Socioeducativas, o DEGASE, que comanda as unidades de menores e infratores. O ex-chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso, passa a comandar a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Aprovado no concurso público em 2001, Fernando Veloso já foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Atuou como delegado em distritais especializadas, além de ter sido subchefe operacional da PCERG. O ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, deixou a prisão pouco antes das 10h30 deste domingo, 22 de agosto. Ele que foi preso pela Polícia Federal na última terça-feira por suspeita de negociar acordos com ex-chefes do Comando Vermelho. Conhecido como Rafael CV, ele tinha acordo com a maior facção criminosa do tráfico de drogas do Estado. O prazo da prisão temporária de Montenegro se encerrou neste sábado. A lei permite que a prisão dos investigados seja prorrogada, mas a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não pediram a extensão do prazo. Montenegro foi exonerado no mesmo dia da prisão. Foi substituído por Vitor Poubel, que ficou apenas 3 dias no cargo. O delegado Fernando Veloso assumiu a pasta nesta sexta-feira. Montenegro foi alvo da Operação Simonia, que também prendeu o subsecretário da SEAP, Wellington Nunes da Silva, da Gestão Operacional, e Sandro Farias Gimenez, superintendente. Os dois também foram soltos neste domingo.